o que vocês estão dentro da nossa apresentação do mapa de consciência. Quem quer falar alguma coisa, se foi fácil, se foi difícil, o que vocês acharam disto? Vamos ver quem será que fez o trabalhinho de casa? Silvia? Eu Então, fiz, eu fiz, né? Estou no nível 1. Janete, Ora, aí, ah, é assim, eu o trabalho de casa não fiz, quer dizer, fiz na altura, é só uma questão de fazer aqui uma pequena reflexão sobre aquilo que nós falámos a essa semana passada. reflexão que eu pedi como trabalho de casa, tá? Ok? Então pronto, mas isso é feito no momento e é assim, aquilo que eu vou compreendendo é que nós, de alguma forma, vamos passando por elas todas, elas estão sempre presentes, não é? Elas estão sempre. Ai, agora pensei que fosse eu que tivesse mexido aqui em qualquer coisa. Não, Elas estão eu sempre vou tirar aqui presentes. um pouquinho. Mas de qualquer forma, eu pessoalmente sinto-me cada vez mais estou numa posição de observação. Por isso, mesmo Claro, que eu, imagina, mesmo que eu esteja a passar por qualquer situação, a análise que é feita no momento, não é? Do que é que eu estou a sentir relativamente a isto e a tudo, àquilo que eu ouço, que é aquilo que eu vejo, o que quer que seja, não interessa. É tudo muito rápido, é tudo tão rápido que nem dá conta. Eu pessoalmente as coisas passam pois muito. A análise é tão feita, é quase ao segundo, não é? Eu estou a ouvir, ou estou a observar, ou seja, aquilo que for, e é quase feito ao segundo. exato. Se Uhum. isso equivale assim a um Mas você nível. conseguiu, Silvia, no seu caso, em termos da análise que você faz rapidamente, porque você tem estado em modo alerta na questão dos seus sentimentos, pensamentos, emoções durante o dia, você conseguiu detectar quando é o primeiro nível, quando é o segundo nível, ou, espera, esse não está nem no Olha, primeiro nem no segundo, eu já devo estar no terceiro nível? eu em termos de emoções eu já estou muito neutra. Fantástico. Eu estou Já muito passou o neutra, segundo nível. eu noto isso. Uhum. Tento perceber se vem alguma, porque é mesmo difícil mexer comigo. A esta altura já é mesmo muito difícil alguma coisa, a não ser que seja assim um pouco mais de ansiedade em relação a uma situação qualquer específica, que eu agora também nem consigo chegar. Mas eu noto que estou cada vez mais neutra relativamente, A todas em as termos situações, emocionais. Sim. dificuldades, desafios, exatamente. O Crayon diz, é exatamente no momento em que nós recebemos os nossos maiores desafios na vida, devemos manter a calma, serenidade. Aquilo veio para realmente dar-nos novas oportunidades. Não há desafios que não sejam intransponíveis por nós, tá? E, e aí é nesses momentos que você vai conseguir realmente se encarar como um verdadeiro ser de luz. O propósito desse nosso encontro tem sido no aspecto de despertar cada um de vocês e de realmente deixarem o que, gente? a, as mentalidades de vitimização, de sofrimento, de baixa frequência, baixa energia, para elevarmos cada vez mais. E lembrando que os mentores também conseguem comunicar-se melhor quando nós estamos em uma frequência mais elevada, tá? Então, nós falamos realmente nessa, nessa atratividade e olha, e muitos de vocês aqui já estão conseguindo isto, né, Dulce? A Neiva e todos vocês, a Janete, todos vocês estão conseguindo a partir do momento que vocês lembram, epa, estou fazendo um pensamento negativo, vamos embora, vamos consertar isto, né? Tiago, onde é que está o nosso Tiago? Como é que está agora essa semana o seu mapa, Tiago? Cadê o nosso Tiago? Está aí, o Tiago Alves. Como é que está essa semana, Tiago? Tá sem som. Tem que abrir o seu micro, tá, Tiago? Alô, agora deu. Deu. Tem melhorado. Eu acho Uau, que fantástico. a percepção, que era que sempre foi o período refratário, aquele da ação, né? Sim, Tem mudado. Tem mudado. fantástico. Uhum. E então você já se vê, você já está se policiando melhor as ações, os seus sentimentos, as energias.
as energias, sim. Eu acho que, ao menos no meu caso, sempre foi o desafio daquela mente turbilhão, assim. Então, Uhum, era controlar o pensamento, entende? E aí, no momento da nossa última conversa, né, o desafio foi como eu estou alimentando, né? Então, a partir da alimentação positiva ou negativa, as ações começam a mudar. exatamente. Quem mais tem feito essa autoanálise e tem policiado os seus sentimentos e pensamentos aqui, pessoal? Rapidamente. Vocês não Eu, vão eu, eu esperar que eu faço chame cada isso, um, não? eu Soraya. faço isso de forma regular, sempre. Não Então estou a tá. dizer com isso que não tenha pensamentos menos próprios, menos positivos, aliás, mas tendencialmente sempre mais positivos. É fantástico. Hum. É. E Eu aí, sou uma grande polícia de mim própria. e quando vocês fazem isso, o que que vocês me falam? Que as coisas começam a acontecer, coisas boas começam a acontecer na vida. Sim, Porque vocês se tornam um imã positivo, né? A Dulce falou, cada vez que eu estou, as coisas começam a melhorar. E os clientes da Dulce, os pacientes a quem ela está dando o atendimento como terapeuta, eles dizem para a Dulce, Dulce, depois que eu passei contigo, as coisas também na minha vida em outros setores começaram a melhorar. Por quê, gente? Porque é. aquele ser elevou a sua frequência, a sua elevação. Nós, terapeutas, quando fazemos atendimento para alguém, nós estamos trabalhando principalmente no campo vibracional, nos corpos energéticos do ser humano, tá, gente? Lembre-se sempre disso, ok? E os pensamentos também. Diga, Silvia. Era para dizer uma coisa, agora vou dizer duas. Ah, Queria dizer ali à tão rápido. Soraya, é sempre assim. Olha, hoje, ai, não, nada. Queria dizer ali à Soraya, porque eu senti na voz dela o forte policiamento, ela que tenha atenção também ao julgamento que faz a ela própria quando se policia. Porque se ela estiver a fazer Exatamente. julgamento, já está do outro Sim, é lado. verdade, é Você verdade, é verdade. Eu complementou. senti eu senti isso. Aham. E só para fazer aqui um pequeno à parte que faz toda a diferença. Nós não temos pacientes, nós temos clientes, porque os pacientes eles ficam pacíficos e os clientes são ativos. Depende, depende. Mas nós Às também. vezes é preciso ter paciência com eles. Exatamente. Aqui, a Silvia, aqui é tudo uma questão de terminologia, tá bom? Ok? Ai, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pois eu sei que faz, eu sei que faz. Mas alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora? Pronto. Então é assim. Nós então começamos a trabalhar sobre o mapa da consciência. Eu vou passar muito rapidinho aqui, é só para fazer um refreshzinho. Ai, deixa eu desbloquear de novo o meu teclado. Fiquei presa de novo. Opa, deixa eu me. Já tá. Então, nós começamos a trabalhar aqui com material que eu recebi orientação e fui buscar e encontrei sobre essa fase da Helena Blavatsky, que, portanto, ela foi realmente uma revolucionária, né? Ela veio desvendar algo assim muito maior, ela veio realmente com uma missão extraordinária aqui no planeta Terra. E então ela fez a viagem por vários pontos do planeta até chegar ao Tibete, onde ela encontrou então os Mahatmas, certo? Ai, bloqueei de novo. Já tá. Peraí, deixa eu agora entrar aqui no meu modo da apresentação. Portanto, ela descobriu que existe um mapa secreto onde ela redesenhou, não foi ela que descobriu, mas ela redesenhou o mapa da consciência. Epá, eu voltei no início. Ai, Adri, se calhar, eu acho que eu vou pedir para uma ajuda para si. Deixa eu ver se eu consigo. Eu e o meu computador. Peraí. Pronto. Ela mapeou os 7 estados de consciência que nós falamos na aula passada.
Falamos também de que cada nível altera completamente a nossa percepção da realidade, do poder da manifestação, né? Até onde você considera que seja possível ou impossível na sua vida, tá? E ela viajou por Egito, Grécia, Índia, pelo Tibete, em busca dos mestres e que pudesse explicar o quê, gente? Ela nasceu com poderes, não é? De paranormalidade, ela tinha realmente a clarividência, clareaudiência, ela tinha praticamente todos os dons de comunicação multidimensional e queria resposta para tudo isso, tá? Por isso ela teve um casamento arranjado, ficou só alguns meses, fugiu do casamento e foi fazer uma viagem e naquele período dela, uma mulher viajar sozinha era um dos maiores perigos que ela enfrentou sozinha. Passou muitos anos estudando com todos esses mestres e quando finalmente ela regressou para o Ocidente em 1873, ela então tinha uma missão, o quê? Traduzir para a nossa linguagem tudo aquilo que os Mahatmas, que são os monges que trabalharam arduamente, duramente, com meditações, até conseguir realmente chegar a essas informações que nós estamos agora aqui desvendando. Então, o primeiro choque que eu falei com vocês, qual é? É a consciência do primeiro nível. O primeiro nível, ele está instalado onde, gente? No nosso corpo físico. Então, nós estamos a viver no primeiro nível, reagindo como um autômato biológico, porque nós estamos no modo de sobrevivência, apenas para manter o nosso corpo vivo. A nossa consciência está ali. Trabalhar, comer, cuidar da família. Então, são os desejos imediatos, necessidades corporais. Para quem não estava na aula passada, esse material vai ficar ali no materiais para vocês poderem tomar nota depois sobre tudo isso, tá? Então, quais são as necessidades corporais que a maioria dos seres humanos fazem? É matar a fome, fazer o sexo, o medo, procriar, agressão para proteger o seu território, olhar ao redor e ver tudo isso à sua volta. E depois as pessoas, aqui eu exemplifiquei, tá, gente? Ele explode de raiva no trânsito, é comum vocês verem pessoas abusinarem, não é? Porque alguém cortou ou atravessou a sua frente, o indivíduo não consegue controlar os impulsos alimentares, por exemplo, não consegue dominar os seus vícios, e são pessoas que normalmente, para sua autodefesa ou sua salvaguarda, ela mente, rouba, manipula, mais trazido pelo impulso da sobrevivência, apesar de que nós sabemos que existe também o outro tipo de caráter, que não é aqui abordado agora, tá? A Helena Blavatsky não estava julgando a essas pessoas, mas sim diagnosticando. Quem está no primeiro nível vive dentro dessa realidade muito bem conhecida por todos nós. O que eu disse também na aula passada é que todos os 7 níveis estão dentro de nós, só que adormecidos, não temos essa consciência. Então, qual é o nosso trabalho aqui hoje? É fazer esse despertar dessa consciência, tá? No primeiro nível, então, você se identifica completamente com o seu corpo. Quando o corpo sente dor, você é dor. Quando você sente prazer, você é o prazer. Então, não há distância, não há observador separado da própria experiência, né? É tudo muito mecânico. Então, só que algumas pessoas começam a sentir que há algo mais, além do corpo físico. Então, começam a ter aqui aquelas experiências emocionais intensas, intuições estranhas, sensações que o corpo físico não explica, etc, né? Então, e aqui é uma frase que a Adriana colocou, que é real: o conhecimento ancestral é a chave para desvendar todos os mistérios da mente e da realidade. Então, foi isso que ela foi buscar, né? Ela foi trazer realmente essa chave da ancestralidade. Bom, então, nós entramos aqui no segundo nível, que falamos desse segundo nível, que é o chamado do corpo astral. Então, é aqui que a maioria das pessoas espiritualmente despertas acabam ficando travados para sempre. Elas pensam que estão evoluindo, tá?
mas na verdade é uma outra prisão sutil, além da prisão do primeiro nível, para quem fica uma grande parte no primeiro nível. Então, aqui algumas pessoas já começam a ter maior sensibilidade. Lembra que eu falei para vocês que desde esses 2 últimos 3 anos para cá, ou mesmo um pouco antes do Covid, o planeta Terra começou a receber imensos refluxos energéticos, através também dessas explosões solares, dos trânsitos planetários, dos eclipses lunares, solares, etc. Então, toda a rede eletromagnética planetária começou a se sutilizar, ok? Então, com essa sutilização, essa densidade, ou o véu de Maia, que começa a ficar muito mais, é, menos densa, é, isso faz com que o ser humano comece também a entrar no seu processo individual de amplitude de comunicação multidimensional e entre os seres humanos, através da osmose energética, da troca e da aproximação áurica entre os seres humanos, tá? Então, nesse ambiente, as pessoas começam a sentir energias, ambientes, e já consegue sentir se a vibração é boa ou ruim, começa a ter sonhos premonitórios, etc, né? Mas acaba por se tornar uma marionete dos seus próprios sentimentos. Aqui é que nós temos que tomar muito cuidado. E por quê? Porque você está lidando com a parte emocional. Então, começa a perceber que existem as emoções, que pode acordar de mau humor, fica o dia inteiro todo arruinado, e se alguém critica, realmente não consegue aceitar uma crítica, porque aqui neste caso, nós vamos estar trabalhando com o nosso ego, tá? Que são as montanhas russas emocionais. Então, no segundo nível, você percebe que nós não somos só matéria, todo mundo aqui já percebeu isso, e que agora está completamente identificando-se com quem, gente? Com o corpo emocional. E este nível, eu garanto-vos que é um dos mais difíceis de compreender. A pessoa fala assim, mas se eu estou em desenvolvimento, se eu estou tendo realmente uma capacidade de comunicação extrasensorial, então eu sou um ser que já estou evoluído. Não é bem assim, gente, tá? É exatamente isso que nós estamos aqui agora a explicar. Esse nível aprisiona-se de uma forma, é muito hipnótico, é a palavra utilizada pela Helena Blavatsky. Você sente que está evoluindo espiritualmente porque medita, porque trabalha com os cristais, faz yoga, porque lê sobre a espiritualidade, permite que as suas emoções te controlem e, no entanto, você está adormecido porque você só mudou a prisão do primeiro nível para o segundo nível. Então, isso acontece constantemente com as pessoas. Abandonam o materialismo puro, mas ficam presos em dramas emocionais espiritualizados, que trabalhamos na semana passada. O corpo astral, ele pode ser ainda mais enganador que o físico, porque as suas ilusões parecem muito mais reais, mais significativas e mais espirituais. Então, vamos passar para o ser humano mais expert ou mais observador começa a perceber que essas emoções, elas também não são confiáveis, tá? Elas passam a questionar os seus próprios sentimentos e não se deixa levar por cada onda emocional que passa. Só que nem toda a gente ainda consegue fazer isto. Emocionalmente falando, sempre que nos acontece um desafio na nossa vida, o que acontece? A primeira coisa, vamos abaixo. E muitos têm uma dificuldade enorme em se levantar rapidamente e encarar os fatos e anotar e a perceber que, lembrar das matérias já vistas anteriormente, não só do Crime, como do Dr. Joe Dispenza, que isso é apenas o quê? Um desafio para a nossa mente. Mas, na verdade, quem é que está controlando tudo isso? Quem me responde? Quem é que controla? Quem é, gente? É a nossa mente.
ok? A mente não nos deixa evoluir e só traz para nós atitudes conhecidas pela mente, programadas pela mente. Ao longo do tempo, nós vamos, dia após dia, através de atividades sempre repetitivas, vamos reprogramando a nossa mente. E quando nós queremos fazer algo diferenciador, o que que acontece? A mente não deixa, não permite, ela não quer perder o controle sobre nós. E isso nós já sabemos que o Dr. Joe Dispenza fala muito nesta situação, bastante mesmo. O Greg Braden, o Cryon, e mesmo todos os grandes cientistas quânticos. E então, a partir daqui, vamos começar a descobrir o quê? O poder da mente. Como persuadir a mente, certo? Vamos então, a partir de hoje, entrar no terceiro nível. Espero conseguir falar o terceiro e o quarto nível hoje, e na semana que vem terminarmos sobre este assunto, porque temos outros temas fabulosos para trabalhar com vocês também, que já está tudo orientado pelos mentores. No terceiro nível de consciência, quando você está usando a razão, você está sendo consciente? Você acha que você está sendo consciente quando você está usando da sua razão para se justificar algo que você tenha feito? Ah, não, eu fiz isso porque eu tenho razão por causa disso, disso, disto. Então, no terceiro nível é a mente concreta, tá? É aquela mente que, e garanto que todos estamos aqui no terceiro nível também. É a mente que resolve os problemas práticos, acumula informações, organiza conceitos. Os cientistas, advogados, os intelectuais e os acadêmicos, eles passam a vida inteira fazendo o que a gente? Tendo controle sobre as suas emoções, impulsos físicos, através do pensamento racional. Então, a grande parte das pessoas que se dizem intelectualizados, tá? Que se acham realmente com um QI bastante elevado e que têm realmente uma capacidade notória mesmo de desenvolver realmente o seu raciocínio intelectual, então ele acha que tem o domínio sobre tudo. E neste caso, você pode analisar situações logicamente. Então, quem está aqui no terceiro nível de consciência, eles normalmente aprendem sistemas complexos, eles podem planejar o futuro baseado em cálculos racionais. É a civilização tecnológica inteira que foi construída por pessoas operando nesse nível de consciência. É um avanço gigantesco sobre os dois primeiros, mas ainda continuamos numa prisão. Quem é que sabe me dizer que prisão é esta? O primeiro é o físico. O segundo, nós começamos a ver o aspecto emocional e vamos detectar quem? O nosso corpo astral, tá? As emoções e o mental, o corpo emocional. Aqui no terceiro, nós temos a mente concreta, então nós estamos lidando com quem, gente? Com o corpo mental. Nós temos 7 corpos básicos, né? E a mente concreta só consegue trabalhar com o que já é conhecido, trabalha com informações do passado. E esta é uma das maiores dificuldades do ser humano de querer se libertar da sua rotina e não consegue. Por quê? Porque acaba ficando subjugado à mente controladora, à mente falante, à mente que não quer realmente desenvolver a nossa evolução. Tal como eu falei, a nossa mente ela é desenvolvida pelos, pelos seres. Nós somos híbridos, 17 raças estelares, não é? E que ela foi feita de forma a que nós pudéssemos ser dominados por eles e que perdemos todas as nossas capacidades de comunicação extrasensorial. O ser humano normal é, é aquele que consegue realmente se comunicar, não só pela nossa capacidade física, que é a mente pensante, a fala, a escuta, o gestual, escrita, etc.
Isso não somos nós, isso é apenas o nosso corpo físico, tá? Então, ah, essa mente, o que que ela faz? Ela compara, categoriza, tira conclusões, baseado sempre em quê? Nas suas experiências passadas, sempre. Então, essa mente, ela é uma calculadora extremamente sofisticada, mas continua sendo uma máquina. E então, vocês têm que ter, ao adquirir esta consciência, tudo que vocês fizerem durante o dia, e essa é o novo TPC para casa que eu deixo para vocês, é o que que eu posso fazer diferente hoje? O que que eu posso sair da rotina? O que que eu posso comer que seja diferente? Quais são os hábitos que hoje eu posso fazer, até mesmo de uma forma invertida? Nós já trouxemos aqui imensos exemplos para vocês, né? Para vocês fazerem. Em vez de escovar os dentes com a mão direita, escove com a mão esquerda. Quando vocês forem caminhar em local seguro, tem que caminhar para trás. Para trás, vocês vão desenvolver um outro aspecto sensorial. É, quem é que já, quem é que já aprendeu a sair da cama ao levantar de manhã pelo lado oposto, não o habitual? Alguém já lembrou de fazer isso desde o despertar? Hum? Então, gente, quantos Não, lados? eu já tive um desafio, pronto, também tive a fazer uma terapia comigo, foi dormir do outro lado da cama. Também. E foi um mundo todo que eu descobri. Tinha muito mais espaço e realmente foi uma sensação libertadora, Pois, porque sempre no mesmo sítio e realmente, mas eu tenho a cama toda para mim, exatamente. não é? Também faço isso, né, Ivan? Por quê? Nós, quando temos o privilégio de ter a cama só para nós, nesse caso, né, uma cama assim de casal ali enorme, que a gente pode se esticar todo. Por isso que eu falo, por exemplo, na minha cama tenho 3 lados para sair, porque eu não tenho o pé da cama. Então, eu garanto uma coisa, que o lado mais difícil para eu sair é pelo pé, porque eu tenho que ir até lá. Mas eu faço isso, tá? Eu tenho São, feito isso. são simples coisas que no nosso cérebro, não é? Faz uma diferença muito grande. Pois Ney, faz. deixa-me dizer que eu não posso fazer isso, que senão dá logo um acidente na parte da manhã, porque vou passar por cima dela e vai ficar mal Olha, disposta. vocês dão-me certeza de sempre no mesmo lugar, não é? Não, mas sai pelo pé, Vitor. Não, não sai pelo outro Troquem de lado, sai lado, pelo porque os pé. casais normalmente têm. Eu durmo do lado direito e tu do lado esquerdo. Troquem de lugar. Troquem de lado, Vitor. Exatamente. Mudem. Vocês os dois, percebe? Vocês vão... Gente, olha, vocês vão sentir a diferença, tá? Como o Craio, como o Dr. Joe Dispenza disse, façam diferente. Quando vão trabalhar, façam a opção por fazer um percurso diferente, tá? Uhum. Saiam realmente do hábito e da rotina, porque eu estou falando aqui, então, gente, do terceiro nível de consciência, né? Vamos seguir aqui. No terceiro nível de consciência, normalmente, não se consegue ter insights verdadeiramente originais, porque a mente não permite, tá? Não consegue perceber verdades que estão além da lógica binária, né? Do sim e do não, do um e dois, do zero e um, para quem é programadora como eu, né? Programadora de computador. Não consegue acessar conhecimentos que não vêm através dos 5 sentidos e do raciocínio dedutivo ou indutivo. Ele é tão mental, o ser humano é tão mental, que vai buscar as informações através da mecânica do raciocínio. Então, e aqui está o segredo terrível que ninguém te conta. Então, qual é? A mente racional, quando não está subordinada a níveis superiores de consciência, gente, ela está sempre servindo ao ego. Pensem nisto, tá? Se eu estou servindo a mim própria, sem uma evolução, sem
estar subordinado realmente a uma mente superior no plano divino, então é o ego que está funcionando. Essa mente, ela é uma advogada da sua personalidade, tá? Ela vai justificar todos os seus desejos. Vocês têm argumento para tudo, sempre, para sua autodefesa. Vocês racionalizam os vossos comportamentos, sempre existe uma razão do porquê de vocês agirem da maneira como agem, criando argumentos brilhantes, porque são brilhantes nessa matéria. Defendem posições que vêm de medos, de desejos inconscientes, conseguem fazer debates intelectuais fabulosos e são pessoas extremamente inteligentes, constroem castelos lógicos. Deixa eu tirar aqui isso aqui para cima, pronto. E que no fundo serve apenas para proteger as suas crenças emocionais, tá? Os muitos intelectuais, eles ficam tão apaixonados pelas suas próprias capacidades mentais que constroem prisões de conceitos ao redor de si mesmos. Eles podem te explicar tudo, é o que normalmente eles fazem, né? Mas vamos lá ver, mas não entendem o que realmente importa. O que eu quero dizer com isso? Eles podem, por exemplo, fazer a teoria da mecânica do universo, mas eles são completamente cegos ao significado. Por que que o universo existe? Quem é que move? Quais são os ciclos, né? Eles são capazes de mapear cada neurônio do cérebro, mas eles não fazem ideia do que é a consciência. Eles, então, é por isso que eu falo que aqui no terceiro nível, quem está sem acessar realmente a um outro conhecimento a nível superior, tudo que ele faz apenas baseado no seu próprio ego, naquilo que a mente sabe daquilo que ele conhece, tá? Mas não sabe que existe algo chamado a consciência, que nós começamos a trabalhar há alguns meses para cá, expandindo a consciência, tá, gente? Ok? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? No terceiro nível, te dá poder, mas não te dá sabedoria. E então acabamos chegando no abismo. Entre o terceiro e o quarto nível, existe um vazio enorme. Por quê? É aqui que tem sido o foco do nosso trabalho principal. É o portal onde a personalidade morre, e é por isso que poucas pessoas avançam para o quarto nível, tá? Alguém sabe dizer o que seria o quarto nível, já que para nós acessarmos a esse nível, nós temos que matar, entre aspas, a nossa personalidade. Vocês já não ouviram esta frase várias vezes aqui, enquanto estudávamos o Dr. Joe Dispenza? O que vos parece? É que para mudar a tua realidade tens que mudar a tua personalidade. Não, Ai, não é essa. não. Então, aqui no quarto nível, gente, é aqui que eu queria chegar hoje com vocês e deixar esse TPC para casa, porque é assim. O quarto nível é chamado não é a mente superior, tá, Adri? Aqui é a mente inferior. Depois você me corrige, por favor, tá? É um corpo mental inferior. Então, é uma consciência abstrata, intuitiva, e que percebe padrões e verdades universais, que precisa deixar morrer a identidade que construiu a vida inteira. Eu já vou explicar isso para vocês. Então, vamos lá ver. Neste nível, gente, é onde tudo vira pó, onde tudo aquilo que vocês preconizam de verdades absolutas, conhecimento, sabedoria, e eu sei, e se intelectualizam, aqui isso tudo vira pó. Por quê? Os seus títulos, você tem que deixar os seus títulos, tem que deixar as suas crenças, a sua história pessoal, tudo que você acha que é,
tudo que te faz sentir especial e único. Nós estamos falando de quê, gente? Ego, né? Está na beira de um precipício. Você sente que está à beira de um precipício, também eu não coloquei correto aqui, onde você precisa soltar tudo o que está segurando para poder voar. Mas você não tem garantia nenhuma de que existe algo do outro lado, que é o momento mais aterrorizante da evolução da consciência. Então, vocês vão lembrar uma. Deixa eu ver se é aqui que eu coloquei. A maioria das pessoas sente o abismo se aproximando e recua imediatamente. Quando elas desejam fazer a evolução e partir para a quarta consciência, elas têm dificuldade porque é muito difícil retirar o ser humano da sua zona de conforto. Eles preferem a segurança de uma identidade conhecida, mesmo que limitada, e que o terror do desconhecido do que o terror do desconhecido absoluto. É aqui que os verdadeiros buscadores são separados dos curiosos. Os curiosos, eles querem apenas conhecimento espiritual, como colecionar informações. Agora, os verdadeiros buscadores estão dispostos a morrer a sua personalidade, a sua característica psicologicamente falando, e esta frase não é uma metáfora. Quem é que se lembra quando o Dr. Joy Dispenza no capítulo no capítulo 1, ele diz assim: passei pela noite mais escura da minha alma. Quem é que se recorda? Essa frase não é estranha para vocês, certo, gente? Não, claro que não. Exatamente. Então, por quê? Quando o Dr. Joy Dispenza vivenciou aquela experiência, tá? Deixa eu só tirar aqui porque eu quero ver vocês um pouquinho. Ele teve medo, ele teve angústias, ele teve incertezas, mas ele sabia que tinha só um único caminho para percorrer. Quando ele teve realmente aquela fratura das 6 vértebras na coluna e quando ele não se permitiu que fosse aberto na sua totalidade, frente e atrás, para colocar as hastes de Hamilton e os parafusos para parafusar todas as vértebras da sua coluna. Então, ele disse assim: eu sou médico e eu teria indicado essa mesma cirurgia para qualquer um dos meus pacientes, mas a mim não. A mim não. Ele teve uma esperança e disse assim: então, naquele momento, ele percebeu que ele tinha que se auto-reconstruir um novo ser. Ele tinha que deixar de ser o Dr. Joy Dispenza, que ele era na altura quiroprático, o mestre de yoga, praticante de tudo que era de sistemas e alimentos e tudo natural, deixar todos esses conhecimentos de lado e para se tornar um novo ser. Naquele momento, gente, ele entrou no quarto nível. Ele deixou tudo, deixou sua personalidade, deixou seu ego, deixou tudo que ele sabia de conhecimentos científicos, porque ele já era médico, para falar e conversar com o plano divino, porque ele também não era praticante de nenhuma, e nem é de nenhuma religião, e também era um agnóstico. E aí ele entendeu que ele tinha que entregar a sua vida ao plano superior. Como? Ele não sabia, mas ele sabia que tinha que entregar. E quando ele fez isto, depois de 6 semanas de meditações, ele conseguiu calar a mente. O problema maior nosso da sociedade atual é nós ainda não estamos focados para calar a mente. Esse é um dos maiores problemas e é um dos maiores desafios que eu trago aqui para vocês. As meditações, que as meditações podem se fazer sentado, deitado, caminhando, é no sentido de fazer o quê? Calar a mente dos pensamentos.
mas ela não deixa de existir, ela está lá. Então, por exemplo, as meditações do Dr. Joe Dispenza vêm no sentido de sigam a minha voz. Ora, se eu, durante a meditação, eu estou seguindo a voz dele, eu não estou pensando, eu estou seguindo a voz dele. E aí a mente, então, tem que calar. Mesmo assim, a mente funciona, né? E quando a mente funciona, você diz, não, eu quero que a minha mente amorosamente se cale e me permita eu acompanhar aqui as instruções para essa meditação que eu desejo realizar da melhor forma possível. E assim, ao repetir, 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 vocês estão começando a condicionar a mente. E ao condicionar a mente, vocês estão criando uma nova rede neural. E essa nova rede neural, vocês estão fazendo o quê? Segundo a ciência e a comprovação científica, aliás, todos os pensamentos e a rede neural, ou os neurônios que não são utilizados, eles são descartados. A nossa criação é tão perfeita, que o ser humano, só hoje a ciência, depois de 150 anos que a Blavatsky trouxe essas informações para nós, esse mapeamento da consciência, é que eles têm tido essa comprovação e a voz dos maiores cientistas, eu falo do Dr. Joe Dispenza, mas falo de todos os outros também, eles realmente hoje perceberam isto. Por isso o Dr. Joe Dispenza diz assim, você é o que você pensa. Então, qual é o pensamento que você faz durante o dia? Como é que você reage? O que eu estou trazendo aqui para vocês é um encorajamento para que vocês não tenham medo de fazer essa mudança, de passar esta ponte, de atravessar o rio, de fazer algo diferente, sair da rotina, mudar hábitos, criar novos pensamentos, autopoliciar durante o dia inteiro. Qual é o sentimento que me move? Por que que eu estou fazendo isto? Estar no momento presente. Por que que eu agora tenho que fazer tal coisa? Qual é o meu trabalho de hoje? Estar nessa reflexão faz vocês perceberem quais são dos 70, 80 mil pensamentos que vocês emitem diariamente, ou 100 mil, 90% ou 99%, gente, é sempre o mesmo pensamento e é sempre o mesmo sentimento. E nesse estado, vocês não entram, não conseguem entrar para o quarto nível. O quarto nível, ainda vou avançar um pouco mais, se puder hoje, senão na próxima semana, é você olhar uma árvore. O que que a mente, a terceira consciência, quando você vê uma árvore, o que que você vai falar? Ah, isto é uma árvore. Mas como é que eu sei que é uma árvore? Ah, porque eu conheço, porque já me é algo conhecido, é o que a mente vai te falar. E eu sei que tem diferentes tipos de árvore, porque eu já vi vários tipos de árvore. É a mente da terceira consciência falar. Mas e a mente da quarta consciência? A quarta consciência, gente, quando vê uma árvore, sabe o que que ela vai sentir? Porque você está despido do teu ego, da tua personalidade ao falar, ok, é uma árvore, mas é mais que isto. A mente da quarta consciência vai dizer assim: eu sou esta árvore. Eu sou unida a ela. Eu sou o todo. Eu estou junto. Eu vejo e sinto a árvore. Quando eu vejo uma flor, eu me conecto com a flor, sinto tudo o que a flor tem, o perfume, o aroma, as cores, tudo. Eu não digo, é apenas uma flor. A terceira consciência diz, é apenas uma flor. A quarta consciência diz assim, não, eu sou a flor.
Por que que, por exemplo, quando nós falamos numa das aulas sobre o Miralepa, por que que ele conseguiu deixar as marcas na parede das rochas? Porque ele já estava na quarta consciência para a quinta, em que ele dizia assim: eu sou esta rocha, eu sou da mesma substância e eu estou nela. Então eu abandono o meu ego, eu abandono a minha personalidade, eu abandono tudo e humildemente digo assim: eu sou junto com vocês. Então, toda a matéria se transforma. Por quê? Porque quando eu consigo sentir esta frequência em mim, gente, eu estou me apoderando de uma energia elevadíssima, poderosa, que transforma tudo. Mas vocês têm que ter essa consciência durante o dia de falar: eu deixo de ser a minha mente pensante, que é o terceiro corpo, para sentir tudo que está à minha volta no momento presente. Isso é o TPC que eu deixo para vocês. Diariamente é sair da rotina em primeiro lugar, fazer algo diferente, usar uma roupa diferente que vocês não estão habituados a usar. E, e começar a perceber por que que vocês estão utilizando, por que que vocês estão fazendo isto ou aquilo. É necessário. O que eu quero pedir a vocês é que vocês comecem a perceber como é que a mente controla a vossa vida. A mente controla, e muito, e muito. Então, eu já partilhei várias vezes aqui com vocês. Quando iniciei as minhas meditações antigamente, eu mal sentava, começava a fazer as minhas meditações, o meu corpo começava a doer na perna, no braço, no ombro, nas costas. E eu falava, mas que estranho, mas por que que tá me dando essas dores agora? De onde é que vem isto? E lá eu recomeçava a meditação, lá recomeçava as dores, e parava, ia tratar da dor, ia fazer massagem, ia, pronto, fazia as coisas até que as dores passavam. No terceiro ou quarto dia que me veio um insight. Espera lá, eu só tenho essas dores no momento que eu vou meditar. Mas que estranho. Então, o que que aconteceu, gente? O que que eu percebi? A sutileza da mente em não querer perder o controle sobre mim, então me dava sinais para eu parar de meditar, através das dores, câimbras, é um dedão que às vezes realmente ficava ali, eu tinha na ponta dos dedos. Só que eu parava de meditar, cadê as dores? Sumiu. E o mais cômico foi depois eu falei, não, hoje eu vou vencer a dor, eu vou ficar aqui a meditar, você não vai me incomodar e o que que acontecia? Magicamente a dor passava, porque eu parei de dar atenção à minha mente, que queria me controlar. E aí ela, como percebeu que eu já tinha observado a técnica manhosa da minha mente, durante um tempo eu conseguia realmente fazer a meditação tranquilamente, e esticava o período e estava hiper mega feliz. De repente, do nada, o que começa? Umas comichõezinhas. E para mim, a pior coisa do mundo é começar a sentir realmente uma vontade de coçar na perna, no braço, no pescoço. É uma coisa que eu tive sempre uma baixa tolerância a isto. E parava, ia lá, e quando era nas costas, fazia como a Dulce ia nas portas da parede e coçava as costas. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? De repente tive insight, espera, não é que será que a mente está fazendo isso comigo? Gente, olha, acho que foi mais difícil para mim conseguir passar essas comichões, porque eu ficava durante a meditação, lá vinha a comichão no joelho, na perna, na barriga, e eu falei, não, isto já passou, já passou, e eu continuo seguindo as orientações do Dr. Joe Dispenza e fazendo a meditação.
até que aquilo tudo parava. No outro dia, novamente, fazia as meditações, novamente, eu era assediada pelas comissões. Acho que eu fiquei assim uns 4 dias, até que a mente disse: não consigo mesmo, ela não continua. Então, pronto, e parou. Mas nós temos que ser insistentes, porque a mente é muito persuasiva, ela é muito sutil, e a gente nem percebe que nós estamos o tempo todo sob o comando da mente. Então, Eu costumo dizer, Nair, peço desculpa por interromper, a mente mente. exatamente, é verdade. A mente mente. Olha, e outra coisa, gente, eu quero que vocês percebam, a mente adora fazer com que a gente vá para o passado e para o futuro. Ele não gosta do Presente. momento presente. Então, por isso, nós temos várias literaturas aí que falam sobre estar ou viver o momento presente. Mas isso é real. Se eu estou no meu presente, então eu estou prestando atenção no que eu falo, no que eu passo, no que eu penso, no que eu faço, no que eu sinto e no que desejo. Por exemplo, quando acontece alguma situação na nossa vida, a mente vai dizer assim: ah, esse problema você já resolveu assim, então vá fazer isso de novo. Porque é a forma como ela conhece, como já aconteceu uma, duas ou três vezes. E então a mente vai buscar uma solução para aquilo, e a solução que a mente arranja é aquela que você conhece. Só que, gente, o universo ou o campo quântico tem infinitas possibilidades para vocês. Infinitas. Então, quando vocês realmente conseguem aceder ao campo quântico através de várias técnicas que nós já falamos aqui, você vai seguir por um caminho novo. E a mente vai falar: não, eu tenho medo, porque isso eu não conheço, eu não sei o resultado, eu nunca fiz isso. E ela então vai tentar te persuadir para você voltar ao seu modus operandi, a forma como você opera. Pensem nisso. Segundo algumas técnicas de PNL, para cada tipo de situação que aconteça na nossa vida, existem 99 soluções. Mas a gente vê só que uma, aquela que a mente conhece. 99 soluções. Na verdade, o campo quântico tem infinitas soluções para nós, porque nós vamos voltar depois ao estudo do que ficou parado lá atrás sobre, recordam daquele painel, como se fosse um painel de filme, com várias imagens que estão ali à nossa disposição, que são várias portas ou janelas de oportunidades infinitas que onde nós podemos acessar para resolver os problemas sem o uso da mente, sem o uso da mente. Então, o novo ser humano que está nascendo neste momento é aquele ser humano que está conseguindo desprender-se da sua mente. E outra coisa que eu vou falar para vocês que é a mente que não nos permite acessar o campo para que as coisas que nós precisamos possam chegar até nós, porque no campo está tudo, tá? No plano divino, o Criador tem tudo para nós. Que eu quero recordar para vocês que o nosso nascimento, nós nascemos para sermos felizes. Mas como nós estamos condicionados pela mente e também pelas crenças limitantes, pela formação dos pais, da escola, dos amigos, dos professores, do trabalho, nós somos condicionados a ser aquilo de uma forma autônoma, autômato, um robô na mão da sociedade e na mão também de todos os capitalistas e nos transformamos em quem? Nesses consumidores compulsivos. Aliás, todos estamos estragando o nosso corpo porque nós estamos sendo bombardeados por adquirir alimentos processados.
Então, nós estamos fazendo o quê? Calcificando a nossa pineal, nós estamos destruindo toda a nossa defesa, sistema imunitário, nós, o homem está perdendo todos os seus meios naturais. E já muitos já nem sabem o que é comer uma comida de verdade. Comer uma comida de verdade é aquela que vocês não abrem a embalagem. Se você tiver que abrir uma embalagem, gente, não é comida, é alimento processado. Lembre-se disso. E nunca deem isso para uma criança. Ok? E a outra indústria é a indústria do açúcar, do glúten, porque foi adicionado 400% de glúten nas farinhas para se tornar realmente um pão mais crocante. O glúten é uma cadeia de proteína longa, que é desconhecida do nosso corpo físico e que não consegue metabolizar. E ele, enquanto na juventude não dá muitos sinais, mas depois dos 40, 50 anos, nós começamos a sentir os intestinos inflamarem, porque ele altera completamente a nossa flora, dos nossos intestinos, e todo o corpo passa a ficar inflamado, inclusive as células do nosso cérebro, tudo. Basicamente, o glúten tem estragado a vida de milhões de seres humanos. Milhões mesmo. Deixa eu voltar aqui a partilha para ver o que mais falta para nós falarmos hoje. Quem entra no quarto nível de consciência, a experiência real de ver tudo que você pensava vai se desintegrar. Então, o que é que se desintegra? Os seus valores mudam radicalmente, porque nós começamos a ver com os outros olhos e com uma outra mente, com uma nova mente. Os relacionamentos que eram centrais na sua vida, de repente, parecem superficiais, desde que, se o companheiro, companheiro, marido, esposa, se acompanhar vocês, vocês estarão realmente unidos e com muita força, mas nem sempre isso acontece entre casais, não é? Hoje em dia é preciso haver um grande diálogo e uma grande troca de diálogo, como é que fala? De cumplicidade entre ambos, para que realmente os valores permaneçam e cresçam em conjunto e que sejam realmente o bom exemplo para os filhos, tá? As ambições que te motivavam anteriormente perdem completamente todo sentido, porque deixamos de ser materialistas. Você passa por o que os místicos chamam de a noite escura da alma, aquela frase que o Dr. Joe Dispenza também utilizou para poder fazer a sua mudança, a tua transformação e tudo isto, ok? Se você atravessar esse abismo, chega então ao quarto nível da consciência, em que pouquíssimas pessoas chegam aqui, que é o estado da percepção pura. Então, hoje eu levo vocês até o quarto nível, porque depois eu tenho os outros três, que é o quinto, sexto e sétimo, que é fantástico, que nós já vimos através de outros estudos, outros temas também quânticos, mas é bom voltar realmente a relembrar. Se você tiver a capacidade de analisar primeiro, segundo, terceiro e quarto nível, durante o dia, em todas as suas manifestações, eu estou agindo como a primeira consciência, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Se vocês conseguirem chegar na quarta consciência de que, afinal de contas, tudo isso deixou de ser relevante na minha vida, os meus valores estão mudando, eu olho para o ser humano e sinto uma compaixão, a ponto de querer abraçar aquele outro ser humano sem julgamento, sem nada.
despindo completamente toda a nossa personalidade. Então, nós estamos no quarto nível. E se você consegue realmente refletir e chegar ao quarto nível, significa que você já está evoluindo para o quinto. Não é evolução, desculpa, a palavra correta é você já está expandindo a consciência ou despertando a tua quinta consciência. Lembra que eu falei para vocês desde o início? Todos os 7 níveis de consciência já está em nós, já está na nossa alma, no nosso espírito. Só que adormecidos. Nós temos que acordá-los, despertá-los. E para despertar, nós temos que fazer constantemente esse trabalho. E a Helena Blavatsky diz sempre: não é só 5 minutos por dia, e nem 1, 2 ou 3, nem uma semana, nem um mês, é a vida toda. Todos os dias, a cada momento, lembre-se: como é que eu estou operando neste momento? Qual é o meu nível de consciência em ação neste momento? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui agora? Despertem esse nível de consciência em vocês. E cada um de vocês. Isso é um trabalho individual de cada um de vocês. Quando vocês fizerem isso, vocês estão realmente entrando em contato com quem, gente? Com o nosso eu superior, com o nosso eu divino. E muitos aqui já estão operando no quinto e no sexto nível. Eu sei da história de cada um de vocês aqui. E sei daquilo que vocês já conquistaram, que continuam a conquistar e que evoluíram bastante. Eu posso dizer que nesses 4 anos, 4 ou 5 anos que nós fazemos essa reunião, a evolução tem sido notória, ainda mais agora, principalmente no segundo semestre para cá e este ano. Este ano, então, né, Adri, nós vimos uma diferença muito grande nos seres humanos, não foi? Nós temos falado muito de várias pessoas que estão realmente fazendo o seu despertar, que estão fazendo o trabalho consciencial. E olha, eu digo imenso para vocês, gente, eu estou muito orgulhosa deste grupo e de todos que estão aqui presentes. E vocês sabem, o recado é: os mentores querem que cada um de vocês faça o vosso trabalho, tá? Para que porque nós estamos sendo preparados, gente, para aquilo que vai vir o ano que vem. E é brutal. Mesmo, muito grande o trabalho.